Você acredita na vida após a morte? Há pessoas que não acreditam e dizem que com a morte tudo termina. Há outros que afirmam existir vida após a morte. Qual é a sua opinião? A Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de estudo a respeito de assuntos sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre a nossa fé cristã, ela afirma muito claramente que existe céu e existe inferno. Existe, portanto, vida após a morte. No texto de Lucas, capítulo 16, nós temos ali retratada a história do rico e o Lázaro. Diz o texto que o rico morreu e foi sepultado e foi para o inferno. Lázaro também morreu, foi sepultado e foi para o céu. Portanto, em Lucas, capítulo 16, nós temos ali retratada a existência de céu e também a existência do inferno. Como a Bíblia fala a respeito do inferno? O inferno é um lugar de tormentos, é um lugar de horror, é um lugar da presença de Satanás, é um lugar de fogo, fogo e enxofre, diz a palavra. Como é que é caracterizado o céu? O céu, conforme o relato da Bíblia Sagrada, é o paraíso. O céu é o lugar da presença de Deus, onde não há choro, onde somente há alegria, onde as pessoas vão estar na presença de Deus. Assim nós temos o relato da Bíblia Sagrada a respeito de céu e de inferno. Quem vai para o céu? Vai para o céu todos aqueles que creem em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e tua família, diz a palavra. Portanto, se você tem fé em Jesus, a você está assegurado o céu. Mas se você não crê em Jesus, aos incrédulos está assegurado o inferno. Portanto, o que nós sempre estimulamos? Que as pessoas creiam em Jesus, porque esta sua fé as credencia para a eternidade. Como nós então acreditamos na vida após a morte, queremos neste momento conversar sobre a morte. O que é que nós entendemos por morte? A morte é a separação entre corpo e alma. Nós somos formados como corpo e alma. No momento da morte, a alma se separa do corpo. O corpo morre porque o corpo é mortal. A alma não morre porque ela é imortal. Quando houver depois a ressurreição, esta alma de novo volta ao corpo. Existem 3 tipos de morte. A morte temporal ou a morte física. A morte temporal ou a morte física é aquela morte temporária, que todos vamos passar por ela. Seja através de um acidente, seja através de uma enfermidade, ou seja através da velhice, as pessoas vão passar por esta morte. Ela é uma consequência do pecado. Lá em Gênesis, quando Deus havia dito para Adão e Eva que não comessem do fruto, que caso eles comessem, eles certamente morreriam, como de fato houve ali a queda em pecado, eles comeram do fruto e desobedeceram a Deus, entrou a morte no mundo. Então hoje, a morte física ou a morte temporal é uma consequência do pecado. Há um outro tipo de morte chamado morte espiritual. Esta morte espiritual ela acontece quando as pessoas se afastam do Evangelho e se afastam de Deus. E elas vão morrendo espiritualmente. Mesmo que elas continuem pessoas vivas, fazendo as suas coisas do seu dia a dia, elas estão morrendo espiritualmente. Há um perigo muito grande das pessoas morrerem espiritualmente quando elas se afastam da palavra de Deus, se afastam do batismo, se afastam da Santa Ceia, se afastam da igreja, se afastam do Evangelho, se afastam de Jesus. Então elas passam a morrer espiritualmente. E há um terceiro tipo de morte que é chamado de morte eterna. A quem está reservada a morte eterna? A morte eterna está reservada para aquelas pessoas que morreram espiritualmente. As pessoas que morreram sem Jesus. As pessoas que não creem em Jesus e que passaram então pela morte física ou a morte temporal, automaticamente elas vão para a morte eterna. O que nós deduzimos disso? Primeiro, de que todos nós passaremos pela morte física ou a morte temporal. Porém, nós não precisamos passar pela morte espiritual e nem pela morte eterna. O que nós precisamos fazer? Crer em Jesus. Todo aquele que crer em Jesus terá a vida eterna. Mas existe algum lugar
onde as almas ficam aguardando o juízo ou aguardando a ressurreição, a Bíblia Sagrada deixa isso novamente bem claro. O lugar das almas é ou estar junto de Deus ou estar junto de Satanás. O malfeitor na cruz, quando ele chega para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, a partir disso aí, nós não acreditamos numa doutrina chamada purgatório, que as pessoas ou que as almas das pessoas vão estar num limbo ou num purgatório e aguardando e se purificando. Isso não tem base bíblica, não tem base teológica. E nós também não aceitamos a doutrina da reencarnação, como se houvesse necessidade dessas almas se reencarnarem sucessivamente a fim de que elas possam ser purificadas. Isso não existe, não tem base bíblica quanto a esse assunto. O que a Bíblia diz para a gente bem claro é que no momento da morte eu vou estar junto de Deus. Eu que creio em Jesus vou estar junto de Deus. Ou aquelas pessoas que não creem em Jesus, no momento da morte vão estar junto de Satanás. Novamente, a história do rico e o Lázaro deixa isso muito claro. O rico não creu em Deus, não cria em Deus. Portanto, ele foi julgado e foi levado imediatamente para o inferno no momento da sua morte. Lázaro, por outro lado, cria em Deus. Ele tinha fé em Jesus. E por esta razão, então, logo após a sua morte, ele automaticamente foi encaminhado para o céu. Então, nós não acreditamos na doutrina de purgatório, nós não oramos também pelos mortos, nós não fazemos missa em oração pelos mortos, porque eles não nos ouvem. E também, estas almas dos mortos, não adianta eu orar por elas, porque elas não serão purificadas a partir das minhas orações. Por isso que eu afirmo novamente que no momento da morte é decidido ou é céu ou é inferno. E a respeito da segunda vinda de Jesus, nós também acreditamos que Jesus, assim como ele subiu aos céus, ele irá voltar. Isso é bíblico. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam a respeito desse assunto. Fala de que os meus olhos verão a Deus. E como será este fim do mundo? O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, deixa isso bem claro para a gente a partir do versículo 15, e diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a Bíblia diz que Deus vai voltar, Jesus vai voltar. Vai haver um momento em que diz a palavra que assim como um raio que vai de um lado para o outro, do ocidente para o ocidente, assim será a vinda de Jesus. Será instantânea, será muito rápida, será repentina. E ninguém está esperando por esse dia. E quando Jesus então voltar, diz a palavra que ele não vai voltar, não vai mais pisar aqui na terra. E as pessoas vão todas elas estar junto com ele nas nuvens, onde haverá o juízo final. Os mortos vão ressuscitar primeiro e vão estar diante de Jesus. Se Jesus voltar, por exemplo, neste momento e nós estivermos vivos, caso estejamos vivos, nós não passaremos pela morte, mas nós seremos transformados e também estaremos diante de Jesus nos ares. Portanto, com a vinda de Jesus, haverá a ressurreição dos corpos. Mas que corpo? O corpo das pessoas cristãs será um corpo puro, um corpo limpo, um corpo santo, um corpo perfeito. O corpo das pessoas não cristãs que morreram sem Jesus será da mesma forma como eles foram levados à sepultura. Portanto, para nós é bem mais claro, bem mais tranquilo confiar de que Jesus voltará para julgar a todos nós, para levar a todos nós definitivamente para a eternidade.
Porque no momento da morte, a alma está junto de Deus. No momento da vinda de Jesus para o juízo final, alma e corpo estarão junto de Deus para sempre lá na eternidade. É assim que nós acreditamos a respeito desse tema, a morte, a ressurreição e a eternidade. Nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte é uma passagem para uma nova vida. Nós não precisamos ter medo da vinda de Jesus, porque ela vem com o objetivo de nos levar definitivamente para a eternidade. Portanto, creia em Jesus. Esta é a única palavra para que nós possamos continuar firmes nesta fé até a vinda do nosso Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos. O meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O que eu trago para você é um posicionamento bíblico e teológico que eu acredito ser a pura orientação de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida.